Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre Big Data no Kubernetes. Eu vou me apresentar rapidamente. Prazer, eu sou o Ney, eu sou diretor de dados na A3 Data. Eu sou professor já há mais de 10 anos, eu sou apaixonado por dar aula, ensinar, compartilhar conhecimento, que eu acho que é todo o objetivo do TDC. A Yara falou tanto sobre isso, falou tanto sobre isso aqui. Tenho doutorado em Sociologia Econômica, meu desenvolvimento de carreira é um pouquinho diferente, né? Eu não sou da área da tecnologia, vim um pouquinho de fora. E uma coisa absolutamente importante sobre mim, só para a gente se conhecer, é que eu sou completamente viciado em cubo mágico, né? Eu acho aquilo um barato fenomenal, estou sempre com um na mochila, na bolsa. Tá aí um QR Code com o meu LinkedIn, se você quiser me adicionar e continuar o papo comigo no LinkedIn, eu vou adorar. Bom, pessoal, qual que é o nosso plano de voo para o momento? Eu vou dar o contexto dessa arquitetura que eu vou apresentar para vocês um pouquinho do nosso contexto, né? Meu e do meu time, quais foram os desafios que nos levaram a desenvolver essa arquitetura que eu vou mostrar. Vou apresentar a arquitetura em si, vou tentar aprofundar um pouquinho e mostrar o ferramental que a gente usa nos principais componentes e peças dessa arquitetura e vou fazer algumas considerações finais. Eu não consigo, pessoal, contar para vocês sobre a nossa arquitetura sem contar um pouquinho da A3 Data, que é a minha empresa, que é a empresa onde eu estou hoje fazendo um trabalho com o nosso time incrível, para contextualizar vocês dos nossos desafios. A A3 Data, ela é uma consultoria de estratégia que trabalha com dados. A gente existe desde 2014, fomos fundados pelo Cláudio Lúcio, que é um professor muito conhecido aqui de Minas Gerais, e a gente tem um desafio de levar os nossos parceiros, levar as organizações a passar pela jornada de maturidade analítica, construindo projetos de dados, construindo soluções de dados, ao mesmo tempo em que consegue construir a cultura e absorver essas soluções de dados na sua tomada de decisão, nos seus processos, na sua operação, né? O nosso principal goal é empoderar as pessoas por meio dos dados, porque a gente acredita que dados, informação, gera conhecimento e conhecimento empodera as pessoas. A gente toma decisões melhores, a gente consegue se orientar melhor no mundo. Como que a gente faz isso? A gente faz transferência e evolução contínua de know-how, com pioneirismo, relacionamento e diversidade, que é algo absolutamente necessário à inovação e ao bom funcionamento das organizações hoje. E o que a gente entrega no fim das contas, né? Soluções estratégicas de inteligência de dados aplicadas ao negócio e ao desenvolvimento de pessoas. Então, pessoal, esse é o nosso propósito, esses somos nós, e por causa de quem a gente é e de como a gente funciona, a gente está num cenário específico, né, em que a gente tem diversos clientes, diversos parceiros dos mais variados domínios de negócio que vocês puderem imaginar. Então, nós temos parceiros do setor financeiro, parceiros de e-commerce, parceiros da área da saúde, parceiros de alimentação, parceiros da indústria. São vários cenários, são vários tipos de negócio, modelos de negócio diferentes. Junto com isso, a gente tem múltiplos ambientes, né? Então, a gente tem providers de nuvem diferentes, stacks diferentes, sistemas diferentes. Os provedores de nuvem eu acabei de citar. E, obviamente, como nós somos uma consultoria, a gente trabalha com parceiros que estão em diferentes estágios de maturidade. Isso é uma coisa muito legal do nosso dia a dia. Ao mesmo tempo em que você está trabalhando com organizações que são extremamente maduras, extremamente desenvolvidas, já tem a sua stack toda em cloud, processos bem desenvolvidos, governança bem estabelecida, você tem aquele pessoal que está começando, sequer tem alguma coisa em cloud, em nuvem. Então, pessoal que a gente realmente pega na mão e ajuda a começar a estruturar bem no começo. Então, esse cenário totalmente variado é o nosso dia a dia, é o nosso trabalho, é o que a gente faz, né? E aí, pessoal, quando a gente está pensando em um ambiente para nós, a gente precisa garantir algumas coisas pensando no nosso cenário, porque assim, uma coisa é eu estar numa empresa, como vários outros amigos nossos que estiveram aqui, como o PicPay, como o Localiza, como o Inter, enfim, que tem o seu ambiente de dados, trabalha em cima desse ambiente, desenvolve esse ambiente e trabalha em cima dele.
Outra coisa muito diferente é o que a gente faz. Nesse momento, a gente já implementou mais de 30 data lakes, né, e processamentos de dados e soluções de inteligência artificial. Então, nós não temos uma stack para cuidar. A gente ajuda as organizações a se desenvolverem, então o nosso cenário é um pouco diferente. Nesse cenário, a gente sentiu necessidade de garantir algumas coisas. Primeiro, consistência, né? Dados os diversos, mesmo com diversos cenários, com cenários muito diferentes, a gente precisa garantir a consistência e o bom funcionamento de todos os ambientes que a gente deploya, que a gente ajuda as organizações a levantarem. Além disso, é muito difícil para a gente ter um ambiente desenvolvido de uma maneira e outro ambiente completamente diferente, sem padrões, sem organização. Então, padronização era algo muito importante para nós. Obviamente, performance, porque em todos os cenários a gente precisa ter uma boa resposta, a gente não pode atrasar a tomada de decisão ou impactar a tomada de decisão por causa da arquitetura, é necessário uma boa performance. E no nosso caso específico, algo que era muito necessário era ter uma estrutura que fosse portável, porque nós temos vários provedores de nuvem, vários ambientes diferentes, então a gente sentiu a necessidade de construir uma arquitetura que funcionasse em cenários diferentes, que funcionasse em nuvens diferentes, que funcionasse, né, em ambientes diferentes. Então a gente tinha que levantar uma arquitetura que fosse portável, que eu conseguisse fazer funcionar em um local ou em outro, em uma nuvem ou em outra. E aí, pessoal, o que aconteceu? A gente começou a olhar para o Kubernetes, né? Kubernetes está sendo bastante falado aí. Para quem não conhece, é uma plataforma open source, ele é portável, ele funciona on-premises, ele funciona em diversos provedores de nuvem, ele é totalmente automatizado, né? Ele é extensível para gerenciar workloads em containers, ele trabalha com automação como um conceito, né? No seu core. A gente faz a configuração declarativa da stack que a gente vai subir no Kubernetes. Então, a gente desenvolve a nossa stack como código, né? E essa tecnologia, que já era muito utilizada nos projetos de desenvolvimento de software, começou a aparecer nos projetos de dados de uma maneira muito interessante e trazendo resultados muito, muito bons. Então, a gente começou a olhar para o Kubernetes como uma possibilidade de ter essa arquitetura que fosse escalável, que fosse confiável e que para nós era um grande problema, uma arquitetura que fosse portável, e começamos os nossos esforços para desenvolver para o Kubernetes. E aí, pessoal, no ano passado, em 2021, a gente começou um projeto novo na A3Data. A gente pegou algumas pessoas da nossa guilda Data Maniacs, que é o nosso time de engenheiros de dados da A3, e montamos um time de arquitetura de dados que tinha a missão de desenvolver essa arquitetura a qual a gente está falando, que resolvesse esses problemas, que tivesse uma excelente performance, que fosse portável, que fosse confiável. Então, esse time trabalhou firme no ano passado e em alguns meses a gente conseguiu desenvolver essa arquitetura que vocês estão vendo aqui na tela. É uma representação, né? Toda ou quase toda a nossa arquitetura hoje ela está baseada em Kubernetes. Essa arquitetura hoje ela já está em produção em algumas organizações, em alguns parceiros nossos. A gente quebrou bastante a cabeça, resolvemos alguns problemas, eu vou contar um pouquinho e vou tentar mostrar para vocês dessa arquitetura parte a parte, né, cada camada dela, quais são as peças que estão envolvidas e um pouquinho de por que a gente escolheu essas peças para compor a arquitetura. Então, primeira coisa, a gente tem aí uma representação das nossas fontes de dados. Nós temos um cenário em que os nossos parceiros, as organizações, elas têm fontes variadas, tem SQL Server, tem Oracle, tem bancos NoSQL, tem SAP, tem consumo de API, tem Google Analytics, enfim, a gente tem as mais diversas fontes quanto a gente consegue imaginar, vindo em velocidades diferentes. Tem coisa que é real time, tem coisa que é em batch, tem coisa que é uma vez por dia, tem coisa que é de 15 em 15 minutos. E aí, a primeira camada que a gente precisava resolver na nossa stack, acho que não passou. A primeira camada que a gente precisou resolver na nossa stack era a camada de ingestão de dados. Então, a gente tinha alguns cenários, né? Essa arquitetura é uma arquitetura modelo. E na nossa camada de ingestão, a gente trabalha a ingestão de essencialmente 3 formas.
A grande ferramenta que nós usamos hoje para fazer injeção de dados é o Kafka. Por quê? Porque ele consegue se comunicar de uma maneira muito eficiente com databases usando o Kafka Connect. Então, o meu cluster Kafka, eu consigo fazer algumas configurações, conectar as databases e extrair as tabelas que eu preciso e depositá-las, né, onde elas vão ser armazenadas. É uma ferramenta que funciona tanto para ingestão de uma camada que vai ter processamento em lotes, quanto uma camada que vai ter processamento real-time, e podemos concordar que é uma ferramenta que já está se tornando um padrão de mercado pela sua qualidade, pelo seu desempenho, né? Não foi uma ferramenta lá muito simples, né, de fazer funcionar, a gente quebrou bastante a cabeça, utilizamos o Streamzy Operator para poder fazer o deploy de Kafka no Kubernetes. Então, ela é a nossa principal ferramenta de ingestão. Para casos em que a gente não consegue, por um motivo ou por outro, trabalhar com Kafka, a gente também utiliza outra ferramenta bastante conhecida no mercado, que é o NiFi. NiFi é uma ferramenta conhecida como uma ferramenta de orquestração. Embora nós não o utilizemos para orquestração, a gente usa o NiFi especificamente como ferramenta de ingestão de dados. Então, tem alguns casos, algumas consultas à API, alguns bancos em que a gente não pode fazer ali algum tratamento nas tabelas ou na estrutura do banco. Então, nesses casos, o NiFi ele se mostra muito eficiente. Para algumas exceções, a gente, obviamente, precisa desenvolver processos um pouco mais customizados. Nesses casos, a gente desenvolve a ingestão dos dados utilizando essencialmente programação em Python, e a gente coloca esses processos Python para serem executados dentro do Kubernetes em pods, né? Então, a gente desenvolve o código, construímos imagens de containers para rodar aquele processo e fazemos o deploy com manifestos de uma maneira relativamente simples no Kubernetes, tá? A gente faz dessas três formas. Em seguida, pessoal, nós temos a camada superior da nossa arquitetura, que é a camada de processamento em batch, de processamento em lote, né? E aí, a primeira peça que a gente tem é o armazenamento, e essa é a única peça da nossa arquitetura que não está no Kubernetes, porque os provedores de nuvem, eles nos dão serviços de armazenamento que são muito bons, que já têm várias coisas resolvidas, são escaláveis, já possuem toda uma lógica de replicação de dados, é muito fácil implementar governança e segurança no storage desses provedores de nuvem, então a gente optou por continuar lá. No caso da AWS, a gente trabalha com S3, que é o serviço da AWS para storage. No caso de Google, a gente trabalha com o GCS, o Google Cloud Storage, e no caso de Microsoft, a gente trabalha com Blob Storage, né? Então, a gente sempre faz uma comunicação com esses serviços de armazenamento. Aí, pessoal, para a camada de processamento, a gente optou por trabalhar com Spark. Eu acho que essa foi uma escolha óbvia, porque o Spark está se tornando também um grande padrão de mercado. Hoje é difícil você ver um cenário em que você não tenha grandes volumes, grandes massas de dados para poder trabalhar. Então, o Spark, além de conseguir fazer isso de uma maneira extremamente eficiente, ele já está production ready, já está pronto para ser implementado em produção, utilizando a estrutura do Kubernetes para funcionar. A gente até teve uma outra palestra aqui na trilha que foi brilhante do pessoal do PicPay, falando como eles já resolveram Spark no Kubernetes do lado de lá, super interessante. A gente acabou adotando o Spark como nossa ferramenta de processamento padrão. A gente está utilizando o Spark Operator, né? A gente gosta muito dos operators, eu não vou entrar muito nisso aqui, mas a gente, sempre que a gente tem operadores, a gente prefere utilizar esses operadores para trabalhar com novos recursos em Kubernetes, do que eventualmente fica desenvolvendo manifestos grandes, muito código. Então a gente trabalha com os operadores e consegue reduzir um pouco o trabalho de codificação que a gente tem que fazer para deployar, tá? Além disso, pessoal, não está necessariamente representado aqui no desenho, mas junto ao Spark, a gente adotou como padrão a utilização de uma ferramenta chamada Delta Lake para a construção de um novo modelo de arquitetura chamado Lake House. Sem aprofundar muito, mas o Delta Lake ele permite que nós tenhamos transações, controle de transações diretamente nos arquivos que estão no nosso Data Lake, no nosso storage de objetos. Além disso, ele consegue
entregar uma performance impressionante, porque ele tem uma série de otimizações na sua forma de funcionar. Além disso, ele permite que a gente resolva um problemão da área de dados de muitos anos, que é versionamento de dados. A gente consegue versionar os nossos dados com Delta Lake, além de ser uma tecnologia open source, a gente consegue, né, fazer funcionar em qualquer ambiente. Então, junto com o Spark, a gente usa o Delta Lake para os nossos processamentos de dados no Kubernetes. E aí, pessoal, de camada final de consumo, a gente adotou de vez a ideia do Lakehouse. Nós não trabalhamos mais com DW, excetuando-se ali alguns clientes que a gente trabalha com Google, e aí o BigQuery é uma ferramenta muito presente que a gente acaba trabalhando também. Mas, essencialmente, a gente adotou a ideia de utilizar engines de consultas distribuídas, e a peça que a gente mais gostou, colocamos na nossa stack modelo, é o Trino, que antigamente chamava PrestoSQL, né? O Trino é um engine de consulta, ele é um cluster, a gente consegue deployar o Trino dentro também do Kubernetes, a gente empurra consultas SQL para o Trino, e o Trino consegue realizar essas consultas diretamente nos arquivos que estão no Data Lake. Então, eu não preciso mais de um DW, de um banco de dados relacional, de alguma estrutura como aquela. Eu posso usar o Trino e já está dentro do Kubernetes, fazendo consulta nos arquivos que estão diretamente no Data Lake. Muito bem, pessoal. Embaixo, né, a gente tem a outra camada, que é a camada real-time, né, que é a camada, essencialmente a arquitetura que a gente viu é conhecida no mercado como arquitetura Lambda. Nós temos duas camadas, que é processamento em lote e a camada de processamento real-time. A camada real-time, ela exige uma stack diferente, ela exige ferramentas diferentes para ser trabalhadas, né? Então, há algumas opções no mercado, mas a gente escolheu, para processamento, trabalhar com o módulo Structure Streaming do Spark, né? A gente estudou por algum tempo trabalhar com uma ferramenta da família Kafka, que é o KSQLDB, que é uma ferramenta incrível de processamento. Ele trabalha em cima do Kafka e tem uma latência até menor do que o próprio Structure Streaming, mas para os nossos casos específicos, a gente acabou achando ele um pouco limitado. Ele trabalha essencialmente com SQL, e o Structure Streaming do Spark ele permite uma flexibilidade um pouco maior. A gente acabou adotando na nossa stack, e a gente consegue trabalhar da mesma forma como processamento em lote, com Structure Streaming, com o Spark dentro do Kubernetes. Para a camada de consumo de dados em tempo real, dependendo do caso, a gente tem também duas opções. Uma delas é o Elasticsearch. Também houve uma palestra aqui na trilha que foi sensacional sobre o Elk Stack, né, sobre a stack do Elasticsearch. Então, é uma ferramenta que a gente usa para consumo de dados em tempo real, que permite uma latência baixíssima e a entrega do dado, né, em casos em que eu preciso otimizar a latência, que eu preciso ver esse dado na minha tela ou analisar esse dado o mais rápido possível, tão logo quanto ele exista, o Elasticsearch é uma ferramenta incrível. E, além dela, a gente usa também o Pinot, que é o conceito de Modern DW, né? Como se fosse um DW, mas orientado à entrega de dados em real time. Também tem uma latência baixíssima, um desempenho impressionante e totalmente deployável dentro do Kubernetes, tá? E aí, pessoal, passando para a próxima camada. Acho que não passou. Passando aqui para a próxima camada, a gente tem a parte, vamos chamar aqui de plataforma, né? E essa parte de plataforma, ela está sendo composta por três grandes serviços que a gente sente a necessidade de ter no nosso Data Lake. Primeiro, a primeira parte relacionada à ideia de observability, né? A gente precisa observar o nosso cluster, monitorar o nosso cluster, os nossos jobs, os nossos serviços. E aqui não teve necessariamente nenhuma inovação. A gente está trabalhando com uma dupla que é bastante conhecida no mercado, que é Prometheus e Grafana, né? Então a gente deploya esses caras no Kubernetes, eles ficam monitorando tanto a infra do Kubernetes, mas a gente conseguiu também monitorar jobs no Airflow, algumas outras coisas que acontecem lá dentro, para orquestrar os pipelines, né? Para construir os fluxos de processamento de dados, principalmente na camada batch. A gente adotou como ferramenta padrão o Airflow, que também está se tornando um grande padrão de mercado. O Airflow é uma ferramenta incrível, funciona muito bem
e é extremamente fácil de utilizar, porque essencialmente ela funciona em cima de códigos Python, né? Então é uma stack que o nosso time de dados já está um pouco mais acostumado. Funciona muito bem, nos permite muito controle e um monitoramento muito bom dos processos que vão ser executados. E, por fim, a gente tem uma terceira parte que é absolutamente importante, que é o catálogo de dados. Então, há uma necessidade hoje não apenas de disponibilizar o dado, mas de disponibilizar informação de uma maneira ampla para a organização sobre esse dado para que ele seja utilizável. Não adianta eu entregar um bolo de dados para o meu usuário de negócio, para o meu time de negócio, se eles não sabem que dado que é, como que ele funciona, como que ele é atualizado, o que eu faço com isso. Então, essa parte de documentação, de catálogo, eu entender o que esse dado é, entender como ele foi construído, de onde ele vem para onde ele vai, a gente chama de Data Catalog, a gente resolveu na nossa stack com uma ferramenta desenvolvida pelo LinkedIn chamado Data Hub, que a gente gosta bastante, também funciona no Kubernetes, e traz para a gente, além do catálogo, uma solução de lineage, em que a gente consegue ver a história de desenvolvimento desse dado. De onde que ele saiu, quais foram as transformações, qual que é o caminho que esse dado fez para existir e para ser entregue até o final, que é um negócio muito interessante e extremamente relevante para a gente. Pessoal, por fim, tá aqui novamente a nossa arquitetura como um todo, só para a gente ver. Essa arquitetura, mais uma vez, excetuando-se a camada de armazenamento, todas as outras peças que eu mostrei para vocês, elas estão rodando hoje dentro do Kubernetes, né? As camadas batch e real-time, no fim, a gente entrega para alguma ferramenta de BI, de análise de dados. Então, a gente tem algumas que trabalham de mercado, Power BI, Click, o Tableau, algumas open source, o Metabase, o Superset, para alguns sistemas como o Salesforce também é muito comum, mas essa é a nossa stack modelo. Hoje a gente já tem essa stack funcionando em ambiente AWS, funcionando em ambiente Google e em ambiente Azure. A gente está em processo de implementação do primeiro caso em produção. Alguns desafios eu queria comentar com vocês. Obviamente a gente teve vários desafios, né? O Kubernetes não é uma ferramenta simples para começar, mas depois que você resolve os deploys, depois que você resolve o processo de trabalhar com ela, aí fica tudo muito simples, né? Fica tudo automatizado e a gente consegue colocar as coisas para funcionar de uma maneira muito rápida depois que está tudo resolvido. Então, a primeira coisa, a gente sentia muita falta de ter um ambiente de exploração de dados, né? Porque os nossos jobs, eles já rodam com Spark no Kubernetes, mas quando a gente precisava pegar o dado, olhar, fazer algum tipo de validação, a gente precisava sair da nossa stack do Kubernetes e usar algum serviço de Spark para poder fazer essas consultas. O nosso time, muito engajado, desenvolveu um Helm chart para subir um notebook com Spark no Kubernetes de uma maneira muito simples. Esse Helm chart está open source para todo mundo utilizar, quem precisa resolver esse tipo de problema. Outra coisa que a gente gasta muito tempo depois de subir a nossa stack é fazer essa stack funcionar, se conectar com a rede privada das organizações. Então, essa parte de integração de rede, a gente acaba gastando um certo tempo. A configuração em geral, depois que a stack está de pé, é a coisa que a gente mais gasta tempo no fim das contas. A gente precisava desenvolver load balancers, né, endpoints para consumo das soluções que a gente coloca no Kubernetes de maneira privada, né, para serem consumidas dentro da rede das organizações. Então, a gente esbarrou nos internal load balancers, aprendemos como desenvolver e agora faz parte da nossa stack. E aí, a última coisa é que trabalhando com o storage de nuvem, a gente precisa... Toda a nossa stack está automatizada, ela está portável, mas como a gente usa storage de nuvens específicas da AWS, do Google e da Azure, a gente precisa adaptar algumas coisas no código, algumas configurações para se comunicar com esses serviços de storage de cada nuvem. E aí, pessoal, para fechar aqui o nosso papo, quais que foram os principais ganhos que a gente teve implementando essa arquitetura? Primeira coisa, a gente tem um deploy totalmente automatizado. Na A3, a gente trabalha com automatização como um princípio.
Então a gente fica buscando isso como um princípio, como um valor mesmo, então a gente quer automatizar tudo, e a gente ficou muito feliz com esse grau de automatização que a gente conseguiu com a Stack no Kubernetes. É uma arquitetura que é segura contra falha por causa do próprio Kubernetes, ele já tem no seu princípio, no seu core, a capacidade de se recuperar de falha, isso é muito legal. A gente conseguiu uma estrutura que é facilmente escalável, que é portável, que para nós é extremamente importante, precisa funcionar em cenários diferentes. A gente, além disso, teve uma redução drástica de custos, porque uma arquitetura toda orientada a serviços, ela acaba custando um pouco mais a gente usar apenas o Kubernetes, e no final das contas a gente teve um time super feliz, trabalhando com tecnologias de ponta, resolvendo problemas do negócio, gerando valor, né, para o negócio, e reduzindo o custo, ficou todo mundo feliz, todo mundo gostou da solução, né? Então, pessoal, acho que não passou, não. Por hoje é isso, né? Essa é a nossa stack, esse foi o nosso desafio, essa foi a forma, a solução que a gente encontrou, foi um esforço em equipe, um esforço de time, que a gente ainda está desenvolvendo, ainda está aprimorando várias coisas, mas foi um esforço que hoje já traz resultados muito bacanas para nós em produção com vários parceiros. Muito obrigado.